Eu quero passar para esta notícia aqui. A primeira-dama, você falou vestido orange, eu lembrei do Lula. A primeira-dama, Janja, viajou, já foi? Já foi, gente, já. Viajou já hoje. foi. Ela viajou em avião de carreira. Carreira do quê? Na carreira é comercial, voo comercial, é isso. Para a França, onde vai assistir a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Porque ela é boa, né, em ser testemunha ocular. É segundo o próprio verdade, Lula. é verdade. Ah, deve ser por isso que ela vai assistir, porque ela é boa de testemunha ocular. Então ela foi para Paris de avião comercial para ver a abertura das Olimpíadas, que acontece amanhã. Ela viajou em um voo da Air France. Será que foi de econômica? Ah, claro que Não, Primeira né? classe. Claro que E desembarcou há pouco na capital francesa, Paris, que é famosa por seus cabarés, Paris. Né? Por lá, Janja terá tratamento de chefe de Estado. Olha só que luxo, hein? Ela já tem foro privilegiado. O governo francês reservou o tratamento de dignitário por ela estar representando oficialmente o governo brasileiro. Me pergunto, isso não é golpe? Isso é golpe. Segundo informação oficial do jornal O Globo, a primeira-dama ficará hospedada na residência oficial do embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares. Além de ir à cerimônia de abertura nas Olimpíadas, Janja fará reuniões sobre desenvolvimento sustentável, aliança contra a fome e se encontrará com a prefeita de Paris. Agora vai, Geisiane. A prefeita de Paris, ela estava nadando, né, no Sena dia desses para testar a qualidade da água e tal. Será que a Janja vai também colocar um look? Eu queria ver como é que foi a Janja no aeroporto. Pois é, né? Ela teve que entrar no saguão, fazer check-in, essas coisas? Será que ela foi ela não foi de classe econômica porque eles devem alegar que é até a segurança, né, da primeira-dama e tal. Ela vai. Quem é que tá pagando isso? É a gente, né? Sabe Nós que quanto estamos custa, pagando não? isso? Acabei de pesquisar no site da Air France. Se fosse de econômica, que não foi, né? 7.700, só a passagem de ida, hein? Só ida. E business, 17 mil. Caramba, a gente pagando 17 mil e Mas quem pagou, assim? Da onde sai, assim? De qual ministério, de qual orçamento? Eu tenho essa curiosidade de saber. É do cartão corporativo? Dos esportes? Não, sai da presidência da República, do próprio gabinete da É presidência. o cartão corporativo do Lula? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Pois é, e o Tachad falando que tem que taxar mais. Ela tava bem vestida. Tava. Cara, não tem o que falar assim. É o poste, é assim que fala? O poste mijando no cachorro? Acho que é. Porque ela não é chefe de Estado, ela não tem que representar, ela é a primeira-dama. Ela é esposa de um cara que tem um cargo. É a mesma coisa de um de vocês, a esposa de um de vocês, chegar aqui na empresa e, não, hoje eu vim representar o Marcelo Suano porque eu sou esposa dele. Não faz o menor sentido. Ela é, por um acaso, esposa de um cara que tem um cargo, como a gente já sabe, né? Como funcionou a Imagina você eleição. contrata uma garota de programa, né? Ela não vem e manda o esposo. Você dá uns exemplos Faz toda a pesados. diferença. Vamos ali, vamos colocar as coisas. Deixa eu fazer um pouco de contraponto neste assunto. Independente do que podemos falar em relação ao governo Lula e os seus desmandos, a Olimpíada é uma festa maravilhosa, é uma festa de união de povos, é isso que significam aqueles arcos olímpicos, né? A primeira participação do Brasil em Olimpíadas foi em Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Nós tínhamos 22 atletas e conseguimos 3 medalhas, inclusive uma de ouro, todas as medalhas no tiro. E os atletas foram de navio na época, né? E os atletas eram sempre amadores. Dessa vez, eu vou falar um pouquinho dos números aqui das Olimpíadas da França. Nós tivemos 11 bilhões de euros em investimento, nas quais 5 bilhões serão para a área pública, né, para melhorar a vida lá do parisiense, lá do francês. Não, mas nós tivemos...
Lá em Paris se gastou. Lá em Paris. Isso. Lá em Paris. Tá. Então, é isso. Estou falando bem da Olimpíada, né? 350 mil horas de transmissão. Então, os jornalistas esportivos, eu na qualidade de jornalista esportivo, né, estaria muito feliz se eu estivesse lá também cobrindo as Olimpíadas, né? Então, ou seja, geram 350 mil horas, são bilhões de pessoas assistindo ao redor do mundo todo, 277 atletas brasileiros com... uma coisa diferente nessa Olimpíada, 55% desses atletas, mulheres, né? Mulheres. E ela mandou todo mundo. Então vamos entrar de imaginar o chinela, seguinte, se a nossa primeira dama estivesse lá, fosse a Michele Bolsonaro, será que nós estaríamos criticando a Michele? Eu vi uma diferença agora. Ao invés de colocar ela no hotel mais caro e mandar num avião presidencial, foi num avião de carreira e vai ficar na embaixada como o presidente Bolsonaro ficava. Então, a socióloga Rosângela, paranaense, a Janja, né, que está lá representando, espero que ela dê força aos atletas brasileiros, enquanto nós aqui no Brasil, enquanto a prefeita está nadando no Rio Sena, nós aqui no Brasil estamos nadando em outro lugar. Ô Marcelo, eu queria fazer só uma discordância, porque para mim... Nadando com N. Nadando. Tá. A única discordância, Pavinato, é o seguinte: para mim, o substituto, o representante do presidente Lula é o vice-presidente Geraldo Alckmin. A pergunta é, por que a Janja? Ou o Ministério dos Esportes, é o ministro. Então, por que a Janja? O ponto aqui não é exatamente o representante. Deveria ir alguém do Brasil, óbvio que sim. Exato. Já que o presidente Lula não quis ir ou tem outros compromissos, por que a Janja? Só queria entender isso. O Lula já foi, inclusive, indelicado. Quando ele perguntar, ele falar, eu tenho coisas para fazer. Eu tenho mais coisas para fazer, então a Janja irá no meu lugar. Ou seja, ele rompeu todos os protocolos, todo o cerimonial, toda a precedência, apenas para dizer que a Janja vai. Veja, eu não ficaria incomodado se a Michele fosse, porque ela sabe se comportar. Mas o fato é que ela não foi, gente. Calma. Outro não seria adequado, calma. Não cabe, porque é meio que nepotismo. Eu vou mandar minha esposa, meu filho no meu lugar com tudo pago. Veja, eu não ficaria. Mas o senhor não falou nada ainda. Claro que eu falei. Você quer se defendendo que nem falou? Claro, mas você não deixou. Não, eu não deixo, eu sou igual o Faustão. Mas olha, então vamos lá. Eu não ficaria incomodado se a Michele fosse, porque ela sabe se comportar. Eu não ficaria incomodado se a Marcela Temme fosse, porque ela saberia se comportar. Mas o problema não diz respeito às minhas considerações individuais. Dizem respeito àquilo que é cerimonial, protocolo, precedência e etiqueta, está dentro de um regimento que conduz à representação do Estado brasileiro. Então não poderia ser nenhuma dessas primeiras damas. Teria que ser o vice-presidente ou um ministro indicado por ele. O ministro foi, o Fufuca foi. É o Fufuca do esporte, é o Fufuca. Mas se é um ministro vagabundo, não é o caso do Fufuca, um ministro de baixa qualidade. Foi-se o Fufuca. Não, mas isso é uma outra consideração. O problema que você falou, Alemão? O Alemão ele joga uns nomes no meu ponto. Fufuca, Celso Sabino. O que é Celso Sabino? Mas essa não é a questão, Pavinato. A questão é saber qual é o protocolo. E isso é o que teria que ser cumprido. E não as preferências individuais. Porque eu não me incomodaria se fosse a Michele. Mas não é ela que vai. Essa é a questão. Mas é o Fufuca, já que o Alckmin também não tem mais o que fazer. Quem que é o Celso Sabino? A justificativa referente a uma primeira-dama, só existe uma justificativa. O esporte é pelo social. A primeira-dama não tem cargo, não tem salário, mas ela tem que trabalhar pelo social. Sabino é o ministro do Turismo. É o que entrou no lugar da Daniela do Vaguinho. Que era a Daniela do Vaguinho. Celso Sabino é o do Turismo e o esporte é o Fufuca. Poderia ser Fufuca! Vem aqui mais horríveis que eles sejam. Mas teria que ser um dos dois. Mas você sabe por que não foi nenhuma dessas pessoas? Porque ela vai ter reuniões lá sobre pautas completamente... que vão ser abordadas completamente por viés progressista e que vai resvalar lá na Agenda 2030. Ela vai fazer reunião sobre sustentabilidade. Mas isso é que está errado. Então, você está fazendo uma politicagem e é a primeira-dama. Ela está tratando de políticas públicas. Não, e outra, de que ela entende de desenvolvimento sustentável, professor? Nada. Mas aí, vamos colocar à mesa. Não, mas o político trata de tudo, porque ele foi eleito. Ela não foi eleita. Mas calma, eu não estou defendendo ela, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que ela não deveria ir, porque existe um protocolo que deve ser seguido. Agora, se ela vai para discutir pautas da Agenda 2030 ou pautas do desenvolvimento sustentável, não é a ela que cabe isso. Aí piorou. Não é a ela. Então, o erro
se potencializa ao máximo, porque ela não tem essa incumbência. Mesmo a Michelle, quando tratou de questões que diziam respeito àqueles segmentos da sociedade que são especiais, mesmo ela não poderia estar fazendo isso, exceto se ela fosse indicada para assumir algum cargo público como um ministério. Não é o caso. Mesmo ela não poderia fazer. O problema é exatamente a deturpação e a razão que o leva. Foi um mal educado que disse que tinha mais o que fazer do que ir para a Olimpíada. Ele está brincando. Como o Marcelo falou, não apenas é um evento gigantesco e tem importância mundial, como nós temos importância nisso, porque aqui o Guilherme Paraense foi a primeira medalha de ouro. E nós temos um conjunto de medalhas que representa a nossa sociedade. Então não seria ela. E o esporte tira as pessoas do crime. Tira as pessoas do crime, então, exato. O esporte é importante. A Olimpíada, ela promove um senso comum que jovens que vão para o esporte se afastam do crime. Então, a Olimpíada é muito importante. Ela é tão importante que o presidente da República deveria ter dado mais importância para o assunto. Ele foi muito mal educado. Quando você falou o esporte tira pessoas do crime, porque o esporte ensina a pessoa a ter autocontrole, a pessoa a ter disciplina, a pessoa a ter disposição, resiliência, a pessoa a fazer planejamento estratégico, fazer planejamento tático, se comportar diante do grupo. O esporte ensina tudo isso. Por isso ele é um processo de educação. Ele não é só a busca por uma melhor saúde. Ele é um processo educativo. Agora, a importância que tem o esporte e tem a Olimpíada, o que foi que o Lula falou? Isso é irrelevante para mim. Como é que ele vai falar um negócio desse diante de um evento mais importante do mundo? Só a Copa do Mundo que chega perto e depois a Copa do Mundo de rugby. São os 3 maiores eventos do mundo. A Olimpíada, depois a Copa do Mundo de futebol, depois a Copa do Mundo de rugby. Por quê? Porque mobiliza bilhões de pessoas assistindo e trilhões de dólares. É o que representa. E ele manda a Janja para a Janja representá-lo, porque ele tem mais o que fazer. Já está errado pelo princípio e pela origem. A maneira como ele se comportou. Aí, por exemplo, ele passou por cima, foi da sociedade brasileira. Ao mandá-la para fazer discussão de pauta da Agenda 2030, tá brincando. Aí não. E qual é a tecnicidade dela para isso? Não tem nenhuma. Não tem tecnicidade. Não tem juridicidade,